Oi, oi, fãs do Divã! Está começando mais um episódio Nação Freudiana. Eu sou a Carol. Eu sou a Mari e nós somos estudantes de psicologia. E para quem tá chegando agora, primeiramente sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esperamos que vocês tenham uma ótima viagem aqui com a gente, deitados nesse divã. Gente, para quem tá escutando, a gente tá muito feliz com esse episódio. Sim, apesar de ser o último. Ele é o último da primeira temporada. Então ele não é o último em nenhum sentido. É um projeto que a gente gostou de fazer, a gente tá amando fazer. As pessoas que vêm aqui estão falando muito, querem fazer de novo. Sempre todo mundo que sai todo já mundo, quer voltar vamos fazer no próximo episódio. 2, E a gente vai falar de uma coisa que é muito importante pra gente, né? E pra psicologia também. Psicologia. E hoje a gente vai finalizar com chave de ouro, né, Carol? Sim. A gente vai falar sobre uma pessoa importante. E o tema do nosso podcast hoje é Freud. Quem dá nome ao nosso podcast, né? E assim, eu tô muito feliz. Eu já tinha falado isso em outros episódios, né? Que eu achei que esse projeto não ia pra frente, mas depois que foi, eu falei, cara, que legal, foi muito bom. E eu acho que pra completar essa felicidade, a gente tinha que trazer uma pessoa aqui, uma convidada muito importante, porque o podcast nasceu de um trabalho feito pra ela, né? De uma das aulas. Então, eu vou apresentar a nossa convidada pra vocês. Ela tem 60 anos, é psicóloga e nossa professora de psicanálise. E uma curiosidade sobre ela é que ela já foi coordenadora da seção de captação de órgãos do município de Santos. Queria falar, seja muito bem-vinda, professora Rosiane Cordeiro. Muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite. Obrigada, é uma alegria estar aqui e a vibração de vocês é contagiosa. Eu tô muito feliz que você topou vir falar, né, um pouquinho de Freud aqui. Só que antes de eu começar a falar sobre Freud, eu quero perguntar, porque eu fiquei muito curiosa sobre o que você fazia nesse cargo de captação de órgãos. O que realmente faz? É muito legal esse trabalho. Eu sempre digo e acho que onde tem gente, cabe um psicólogo, sabe? Sim. Teve uma lei que foi aprovada aqui no município, já faz algumas décadas, talvez uns 15 anos, eu não me recordo exatamente a data, em que obrigava que o município tivesse um serviço de captação de órgãos ligado à estrutura nacional, estadual e nacional, né? E aí me convidaram para organizar esse serviço. Legal. Eu não esperava gostar tanto, foi muito legal. E eu, por ser psicóloga, eu não trabalhava só na organização, na estrutura administrativa, eu trabalhava no atendimento. Que é muito importante, né, É muito professora? legal, né? E trabalhava não só direto com as famílias, né, cuja lá o seu doente tinha uma possibilidade de se tornar um doador de órgãos, mas também e bastante com os profissionais de saúde. Então, isso foi feito a partir de um núcleo muito pequeno e foi levado para todas as unidades básicas de saúde, muitas escolas, né? Discutir não só a questão técnica, mas discutir essa questão da doação de uma forma mais ampla, né? A gente vê legal. isso muito em filme, né? Você não tem essa dimensão de que isso é muito real legal. e que acontece de verdade, né? Muito bom, professora, eu adorei. Quem sabe isso pode ser um outro podcast, eu trazer a equipe. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Pode agendar que eles vão adorar. A gente já quer sugestões. E para começar, então, para falar um pouquinho do nosso episódio, eu queria que você falasse para quem tá ouvindo a gente, realmente, quem foi Freud? Ele foi um cara incrível. A gente costuma ter uma ideia, às vezes, um pouco deturpada, né? Que ele era um homem misógino, que ele era um caretão. Mas quando você vai conhecendo a história dele, a gente vai percebendo o quão revolucionário ele foi para aquela época, e ainda hoje ainda seria, né? Sim. E como ele conseguiu transformar e um olhar especial que ele tinha, inclusive, para com a mulher, né? Muito diferente daquilo que a gente imagina
muitas vezes, né? E a história mostrava, né, isso, né? O quanto ele diferenciava a mulher nos casos, né? Vamos dizer assim, tinha um olhar mais profundo, né, para a situação. Ele se comove, ele fica muito sensibilizado pela histérica, né? Que era muito mal vista naquela época, né? Então ela não tinha esse estatuto de alguém adoecido. Era uma mulher com chilique, era uma mulher louca, né? Era dado como doida, né? Ainda pior, porque ela tinha uma conotação de que ela fazia aquilo intencionalmente para chamar atenção, né? O Freud, que era um judeu, que também era um homem à margem, né, na sua sociedade, pela sua condição, né? Ele não era de uma família endinheirada, né? Então, acho que por estar nesse lugar, né, ele ficou muito livre para poder pensar aquilo que lhe convinha, as suas convicções, né? E ele se interessa desde muito cedo pela neurologia, né? E aí ele vai estudar, e esse era um caminho, né, que ele pretendia seguir, mas aí ele conhece a Martha Bernays, né, sua futura esposa, e ele queria se casar e não tinha dinheiro, né? E aí ele tinha um professor lá, um neurologista muito importante, lá em Viena, né, onde ele morava na época, né, Freud, e falou: olha, Freud, se você quer casar, né, você precisa de ter dinheiro para sustentar uma família, você não vai conseguir, vai ser muito difícil que você consiga ser um professor contratado pela universidade, né, porque isso é um cargo que o rei indica, nomeia, etc. e tal. Aí ele falou: bom, então eu vou fazer clínica, né, mas aí eu preciso ir para um hospital para pegar a mão, para poder atender. Né? E aí que ele vai para o hospital e novamente ele se interessa. Né? Logo ele era neurologista. Toda a formação dele, né, desde o início, e ele era um neurologista. E quando ele vai para abrir o próprio consultório, ele vai fazer uma especialização, vai conhecer lá, né? Enfim, acho que é pegar a mão mesmo de clínico, né? E de novo ele cai num ambulatório lá de neurologia. E aí é que ele tem um contato mais forte, né? mais presente mesmo com as histéricas, né? Ele considerava que poderia haver, e de fato atendia homens histéricos, né? Mas era um número muito intenso de mulheres nessa condição, né? Então, a partir daí, ele vai se especializar, ele vai lá para a França, né? Que ele vai conhecer o Charcot, né, que era uma figura de mais notoriedade na época, né, e ele vai para lá, né, e a partir desse contato com Charcot, ele fala assim: bom, esse homem mudou a minha vida, minhas concepções de uma forma muito intensa, como nenhum outro homem conseguiu, né? E ele escreve dizendo isso lá para Marta, tal. E ele não tinha dinheiro, ele foi com poucos recursos, e aí ele queria se aproximar do Charcot, que era um grupo muito seleto, né? Ele falou: bom, eu preciso me aproximar desse homem, como é que eu faço? Né? E aí ele estava no corredor, ouve lá que o tradutor do alemão para o francês do Charcot tinha ido para a guerra, né? E ele falou: opa, é por aqui que eu vou, né, trilhar o meu caminho. Deu aí sorte. Ele se oferece, né? Ele entra nessa situação, se oferece, e ele traduziu vários trabalhos do Charcot, e daí foi criando, né, uma proximidade, e, enfim, ele pôde transformar, né, a vida dele, de muitas pessoas, né? E então ele sempre teve em busca, né, do seu lugar, né, de um lugar ao sol, quer dizer, as coisas nunca foram muito fáceis, né? Sim. Então isso é uma coisa interessante da história dele, né? Sim. Ele tinha uma visão muito ampla, né, da situação. Eu acho que o Freud, uma das perguntas, eu não sei se eu faço agora, se eu deixo para o final, mas ele é um cara, assim, que foi tão importante que até hoje ele é muito debatido, assim, em questões que ele vira filme, ele vira série, né? Ele teve essa importância muito grande. Mas eu vou guardar essa minha pergunta para o final.
Quer fazer a próxima? Faço. Por que para Freud os sonhos eram tão importantes? Você fala, a gente teve aula, né, sim. de sonhos, e assim, todas as obras que a gente vê muito, a gente vê isso em filme, a gente vê isso em série, essa retratação do sonho ser muito importante. E as pessoas que não conhecem ligam ele aos sonhos. Isso, e não só isso, mas eu acho que essa questão do sonho ficou tão forte que hoje todo sonho realmente tem um significado para todo mundo, né? Então, por que para ele era tão importante, professora? Ele escreveu essa obra, né, Os Sonhos, em 1900. Na verdade, esse livro já estava pronto, né, um ano antes, um pouco menos. E ele pede para a editora deixar para depois, né, que ele queria que isso inaugurasse no novo século, né. Se você tiver que ler uma obra só do Freud, né, leia a Introdução aos Sonhos, né. Sim. É uma obra de muita consistência, né? É um dos livros mais lidos no mundo e parece que está entre os 5 livros mais importantes da humanidade, né? Essa questão do sonho acho que instiga todo mundo, sabe? Que é aquela coisa que como é que você sonha com alguma coisa? O que é isso? Então acho que como instiga muitas pessoas, realmente tem uma importância muito grande, né? E o Freud foi, a partir do sonho, ou em grande medida o sonho ocupa um lugar de desvendar o inconsciente, né? Ele vai percebendo e se dando conta a partir da sua autoanálise, não é? Descobrindo que o sonho de todos nós, né? Ele dizia que o sonho é a via régia do inconsciente, né? A partir do sonho, quer dizer, para a gente dormir, para a gente produzir um sonho, a gente precisa dormir, né? Sim. Quando a gente dorme, as nossas sensuras ficam todas muito rebaixadas. Por isso que a gente tem muito sonho esquisito. Muito sonho esquisito, né? Eu ainda... É muito difícil para mim entender que todo sonho tem um significado, sabe? Porque, cara, tem uns sonhos muito esquisitos. A gente sonha com umas coisas que fala assim, não é possível que isso tenha algum significado. E a tese do Freud sobre o sonho, ele dizia o seguinte, a tese é essa, que todo sonho é realização de desejo, né? Essa é a tese principal. Cuidado com os seus desejos, hein, galera? Cuidado com os seus desejos. O que vocês andam sonhando aí? Puxa vida, é melhor não contar. É melhor não contar. Ainda mais em público. E ele dizia, bom, mas como é que a gente tem esses sonhos esquisitos e como isso pode ser desejo? A gente acorda sobressaltada, com coisas horríveis acontecendo com a gente, né? E ele falava o seguinte, que os sonhos, ele tem 2 registros, né? Um registro daquilo que a gente lembra, né? Que é esse registro manifesto, e um outro registro, podemos chamar assim de latente, né? É aquilo cujo significado precisa ser desvendado, né? Quando a gente adormece e as sensuras ficam mais frouxas, né? É como se a gente deixasse a porta, não fechasse com chave, deixasse só encostada, e aí as pessoas começam a transitar, que ficam do lado de fora, começam a fazer uma festa em casa, né? É mais ou menos isso que acontece na hora que a gente dorme, né? Só que se a gente acordar com alguém transitando, bailando na nossa casa, a gente vai se assustar muito, né? Dependendo da situação, da fisionomia da pessoa. Então, como é que essa pessoa vai fazer lá no sonho? Vamos depois imaginar isso no sonho. Ela vai pegar uma roupa, uma peruca, ela vai se transformar em alguém familiar para mim. Entendi. Né? E é assim que o sonho vai sendo constituído, né? Ele vai transformando, ele vai camuflando para que a gente primeiro não acorde, né? Porque se a gente acordar, sinal que essa censura não foi muito efetiva, né? O sonho falhou nesse sentido, mas tudo é feito para que a gente se mantenha dormindo e todas as coisas que são insuportáveis para a nossa consciência, para o nosso eu, entrar em contato, vai ter que ser transformado, né?
Então, o Freud dizia que bastava um sonho para você desvendar todo o inconsciente de uma pessoa. Um sonho seria suficiente para uma análise inteira, né? Isso é claro que em tese, né? Mas a gente pode, de um sonho absolutamente singelo, pequeno, ter várias interpretações, e daqui 3 anos você vai revisitar esse sonho, ele vai ter outro significado. E daí, dessa construção teórica, ele fala do inconsciente, ele fala de repressão, ele fala das defesas. Confesso que depois da aula de sonho, comecei a prestar atenção mais dos meus sonhos. Eu não lembro dos meus sonhos. Nada, muito nunca? Difícil. Muito, não, às vezes eu lembro. Confesso que eu comecei a prestar atenção para ver o que realmente aquilo queria dizer dentro da minha vida naquele momento, sabe? E quando eu lembro é uns muito, tipo, uma batata correndo atrás de mim, alguma coisa do tipo, então... Que ótimo. Não, eu comecei a prestar atenção, porque sempre foi uma questão, essa coisa do... Ai, todo sonho tem significado. Isso ainda é uma coisa, tipo, na minha cabeça que fala, cara, como é possível? Não, e ao mesmo não que tempo... não seja possível, mas como é possível uma coisa dessa, E eu sabe? sinto que ao mesmo tempo desmistifica algumas coisas, tipo, não pode sonhar com dente, que é morte. Não, gente, pelo amor de Deus. Tipo, piolho, não pode, dente, piolho. Minha família. Não, meu Deus, a gente vai sonha, morrer. vai gente... no Google, né? O que é sonhar com tal coisa? O que significa? Como a se gente fosse cresce fácil, com né? isso, né? Exatamente. Ele Como se fala fosse sobre craque. isso, né? Que a interpretação do sonho, quem faz é o sonhador. Que pode ter a mesma batata que você sonhou, né, Mariane? Pode ser para você uma coisa e para você pode ser outra completamente sim, diferente, né? A próxima pergunta que a gente tem pra você tem a ver com uma questão que, assim, leva muita gente a não gostar de Freud. Leva muita gente a criticá-lo por causa disso, que é a questão da sexualidade, né? A gente sabe que quando a gente fala de Freud, tem muitos assuntos, né? Você mesmo citou alguns aqui. Inclusive, a gente pode vir com outros episódios para falar sobre outros assuntos, o id, o ego. Acho que o inconsciente também. O inconsciente acho que daria um episódio de umas 2 horas e olha lá. Mas imaginando que seria melhor perguntar sobre a sexualidade por causa disso. Porque as pessoas criticam muito. Sempre que vão falar de Freud, tem que tocar nesse assunto. Por que você acha que é tão polêmico até hoje falar sobre isso? Sobre essa pulsão sexual, sobre sexualidade. Porque a gente fala muito desse desejo sexual do bebê em sala de aula, né? Da criança. Quando você não estuda e não entende, você fala assim, como assim, criança? Você recrimina uma coisa natural. Sabe, uma coisa natural. Isso foi recriminado há muitos anos atrás, ainda sabe? Quem escuta de fora falar sobre, como assim uma criança tem desejo sexual, sabe? Não é nesse sentido, né, que as pessoas imaginam. Por que você acha que é tão polêmico? E de onde surgiu isso para Freud? Bom, o Freud nunca atendeu criança, né? Até onde eu saiba, pelo menos, né? Mas o que ele ia percebendo no atendimento das histéricas, né? Porque, como eu estava falando assim, ele é identificado muitas vezes como misógino, mas ele tinha uma atenção, né, para com essas mulheres que sofriam, né, justamente em função de uma repressão da época em que ela vivia, especialmente, né. Então foi alguém que parou para ouvir essas mulheres, né. E aí ele ia percebendo que durante a análise, na medida em que elas iam retrocedendo as suas lembranças, né, fazendo um processo de regressão, né, o Freud ia se deparando com conteúdos sexuais, né? E aí foi chegando até a adolescência, por exemplo, ele falou, bom, aí, né, cheguei, por aí acabou. Mas ele percebia que não. E aí ia cada vez mais retornando a idades cada vez mais precoces, né? E aí, na verdade, ele não tira essas teorias da cartola. Ele tira essas teorias, ele vai montando esse corpo teórico a partir da experiência clínica, né? Então, é por isso que ele vai formulando essas questões, né? E no geral, a gente, quando ouve isso, para o Freud tudo é sexo, a gente pensa em algo tipo
em uma transa, pensa em coito, pensa em coisas assim, né? Mas não outro é lado sexual, né? As pessoas têm essa visão errada, né? Não é sexualidade pro Freud não é isso. Por exemplo, nós estamos aqui, né, fazendo sexo. Né? É um momento de prazer. É um momento de investir, né, a nossa libido, a nossa energia sexual em alguma coisa que é prazerosa, excitante, que é o que nós estamos fazendo aqui. Discutindo um assunto interessante. Sim. Então, isso é sexual, né? É essa energia que nos liga, que nos faz sempre em busca de algo, né? Então, o sexual é disso, né? E ele vai percebendo, né? Pensando nas crianças, nos bebês, né? Os bebês nascem e ele vai mamar, né? Seja na mãe dele, numa mulher, numa mamadeira, né? E nesse primeiro momento, o que ele quer, o bebê precisa, é saciar, matar a fome, né? Esse desconforto que ele tem e que ele não dá o nome de fome, ele não sabe, né? Ele nem sabe que aquilo é um desconforto que é nele, é algo ruim, nem né? sabe o que está acontecendo, né? É a gente que diz que isso é fome, né? Depois ele vai aprender. E aí, na medida em que ele vai sugando aquele leite morninho, escorrendo, né? Ele vai acalmando, né? Aquele cheirinho, Prazeroso, aquele embalar, aquele corpinho que a mulher acabou de parir, né? Ela tinha um amigo psicanalista que dizia que a mulher, quando engravidava, perdia as pontas. Porque você vai ficando gorduchinha, aquele abraço delicioso, né? Então, e junto com isso vem esse conforto, esse relaxamento daquela pressão de fome ter dissipado, né? Então, isso vai formando sensações e memórias de prazer. A psicanálise tem um conceito muito importante que é o conceito de apoio, né? A sexualidade nasce apoiado, né? Numa necessidade fisiológica, né? Então, na medida que o bebê vai repetindo essas mamadas várias vezes, né? Ele vai tendo essas informações e essa memória sobre essa sensação boa, né? E aí vai ter um momento em que ele deixa de sugar na mãe ou na mamadeira e vai chupar o dedo, vai sugar o paninho. A gente carrega essas sensações de prazer, né? Literalmente desde muito, bebê. muito. Eu tava pensando aqui e falava assim, cara, quando eu faço um brigadeiro e, sabe, você senta na frente do sofá e pega aquela colherada e come. Como aquilo é prazeroso. Nossa. E isso é realmente, né, Pra gente? mim é cheiro de café de manhã. Ai, é verdade. Nossa, Pra a gente também. leva os prazeres, pequenos Maravilhoso, prazeres sempre, né? Desde pequenininho, realmente, né? E eu acho que isso vai reconfortando e vai gerando aquele prazer. E aí ele aprende que isso é prazeroso. E aí quando ele vai pro dedo, ele aprende que o dedo é prazeroso. E é por isso que tá tudo envolvido, né? Sim, sim. Porque o bebê depois, quando ele sai do peito da mãe e começa a chupar o dedo, ele já desligou, despregou, né, a necessidade vital e ele começa a constituir aquilo que a gente vai chamar de prazer, né? Então, a sexualidade infantil, ela começa desde a barriga da mãe, né? As experiências que o bebê tem lá dentro, né? Ele suga, ele deglute, e na medida em que ele começa a separar, né, a necessidade vital para repetir esse prazer, né? A gente fala nesse momento do autoerotismo do bebê, ele consegue ter prazer com o próprio corpo, né? Que a sexualidade vai sendo constituída, a pulsão sexual, né, como a gente fala em psicanálise, né, ela surge, né, dessa forma. É muita falta de informação das pessoas sobre Não, o assunto. Isso é fato, né? né? Porque se você usa um termo desse numa conversa que não é de psicólogos, estudante de psicologia, fala assim, não, o bebê começa a ter prazer com o próprio corpo, todo mundo te olha, tipo assim, a estranha do rolê, né? Mas é falta de informação mesmo,
Por isso que ele, eu acho que sempre foi muito criticado. Ele é até hoje. As pessoas ainda olham um pouco meio torto quando fala desse assunto em relação a ele, né? Porque ele fala coisas incríveis, né? Que as pessoas lá no Planalto se escandalizam. Ele fala que todos somos bissexuais de natureza, né? Isso é uma coisa absolutamente com ele, revolucionário, né? Você imagina isso... Na época, né, professora? Falando sobre 1900. Se hoje já ainda é um grande tabu, né? Imagina naquela época que a família perfeita era idealizada e até foi passando para isso, né? Foi até os dias de hoje, e agora que tá começando a quebrar um pouco desse estigma de família, pai, mãe, filhos e etc. E 2 cachorros, vamos dizer assim. Sim. E aí, agora que a gente tá tendo muito essa ruptura, que a gente tá vendo as discussões, não vou dizer briga, discussões de levar pra frente que toda forma de amar é um amor, entendeu? E é isso. É verdade. Chegou a minha última pergunta que eu queria ter feito aquela hora. Opa, ai. Não, eu quero perguntar pra você. Qual foi, vendo que o Freud ele não era psicólogo, qual é a maior contribuição dele pra psicologia? Nossa, eu acho que é tão grande. Eu acho que é a noção de inconsciente, talvez. Eu ia falar isso. Pra mim, estudando ele, psicanálise hoje, o inconsciente é uma descoberta incrível, assim. O inconsciente tá em tudo, tá no sonho que a gente falou hoje, né? Tá nessa questão do prazer também. O bebê não sabe, não entende, mas tem isso também. Então, eu concordo com você, professora. A gente não sabe por que a gente está aqui fazendo esse podcast, né? Por que vocês se entusiasmaram tanto? Por que estamos aqui? Por que decidimos ser psicólogos? A gente pode ter algumas ideias, mas, de fato, aquilo que a gente diz, né, não é de fato ou necessariamente aquilo que nos moveu, né? Ah, não, sim. É um conceito muito louco pensar nisso, né? Muito. Eu fico preocupada depois da aula de consciente que a professora falou. Eu falei assim, gente, eu tô um pouco preocupada agora com o que tem no meu inconsciente, porque a gente não sabe. E quando escapa, né, a questão de escapar alguma coisa do inconsciente, ainda bem que a gente tem o eu pra dar uma tranquilizada, né? Imagina se todo mundo vivesse no inconsciente, galera. Mas também tem o super-eu, né? Que tá ali atazanando a nossa vida. Tá ali atazanando. É o anjinho e o diabinho. É o anjinho e o diabinho aqui, não né? Fácil. Não é fácil viver com esses conceitos. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, Mari? Não. Eu tô num lugar confortável. Quentinho. Vamos dizer assim. Tem mais alguma coisa que você queira falar, professora, sobre ele? Alguma informação? Não, eu só queria, assim, nós estamos aqui por causa dele, né? Sim, exatamente. Então, acho que continua reverberando, né? Acho que as coisas que ele pensou e a gente vai aprimorando, né? Daquilo que ele disse. E ele deu um pontapé, aliás, né? Fez muitos gols, né? Muitos. E a gente está aqui para aprimorar, para fazer novas releituras, né? Eu acho que isso é importante, professora. Não ser verdade absoluta, né? Sim. Você está sempre eu procurando, acho que Freud, cada vez que você lê, você tem outro entendimento sobre a mesma coisa. Exatamente. Porque se a gente acha que, aquilo que ele pensou, estudou e definiu, aí é aquilo, isso vira religião, né? E aí isso é contrário àquilo que ele trouxe, né, nos seus estudos. Então a gente tem que daqui para frente, né? Sim, verdade. Então é isso, né? Eu queria agradecer pela presença, tá? Por você ter topado vir falar um pouquinho dele. Teremos outros episódios com a professora, com certeza. Oba. Eu quero falar sobre luto aqui. Eu acho muito importante. Importante. Eu acho um tema muito legal e importante. Então, se você topar, eu adoraria falar sobre luto aqui. E eu queria agradecer todo mundo que ouviu o podcast até aqui, né? Como eu disse, gente, é o último episódio da temporada. Então, eu quero agradecer a você, Mari, por ter topado participar
Obrigada. Eu também quero agradecer a você. Obrigada. A gente quer agradecer ao Emerson. Ao Emerson, com certeza. Topou todos os nossos loucuras. Nosso ouvinte número 1, literalmente. Nosso primeiro ouvinte de todos os episódios. Ouviu em primeira mão tudo. Agradecer ao Bruno, a Thaís... A William, a professora Valéria, por ter aceitado. E todo mundo que topou essa loucura com a gente aqui. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da temporada. Espero que vocês queiram uma próxima temporada. Querendo ou não, a gente vai fazer. A gente vai fazer, porque tem muito assunto bom vindo por aí. Curtam as nossas redes sociais, mandem pros amigos o podcast e não se esqueçam, galera, façam terapia. Por favor. Por favor. A gente se vê na próxima temporada. temporada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.